Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou te mostrar como é que um herniado treina a perna. Como é que uma pessoa que tem hernia de disco faz o treino de perna. E o herniado, no caso, sou eu, mas eu também vou utilizar exemplos de alguns alunos para vocês não saírem falando tipo assim, é o cara porque ele já treina há muito tempo e não sei o que, blá blá blá, né? Então, vou começar falando de que eu treino perna igual todo mundo. Qualquer outra pessoa que vai para academia, eu treino perna igual essa pessoa. Ou se bobear, eu treino até mais pesado, por exemplo, e com exercícios mais complexos. Então, no meu caso, a hérnia de disco não é uma limitação. E os meus alunos, eles também treinam perna igual as outras pessoas. Por quê? Porque a hérnia de disco ela vai te limitar quando você estiver em crise. Tá em crise, tá com muita dor, ela vai te limitar, vai fazer com que tu tenha movimentos um pouco menores. Talvez tu tenha que diminuir pesos e para ir com mais calma, cuidar mais da postura e etc. Mas fora das crises, a hérnia de disco por si só não deveria criar limitações. Agora, às vezes uma pessoa tem hérnia de disco e não tem só hérnia de disco, ela tem alguns outros problemas, que daí esses outros problemas em conjunto com a hérnia de disco podem criar limitações. Mas a hérnia de disco por si só, repito, não deveria criar tantas limitações, a menos que você teve que operar e daí deu merda com algum nervo ou alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá. Eu vou falando daí, conforme eu for falando, vai aparecer algum vídeo mágico aí que é do meu treino. E os primeiros 2 vídeos que eu te mostrar vão ser os 2 exercícios que são... O primeiro deles é aquecimento, é o Bird Dog que eu faço com peso, que ele é aquecimento porque eu coloco o peso na perna e vai servir como um aquecimento para os meus glúteos, para aumentar a ativação dos meus glúteos. E o segundo exercício é a abdução de quadril, decúbito lateral, que esse não é como aquecimento, ele é para fortalecimento do glúteo médio, e o fortalecimento do glúteo médio é para estabilizar melhor a pelve. Se a pelve estiver melhor estabilizada, a coluna que está quase diretamente conectada com a pelve vai se estabilizar melhor. E por que eu falo que não só eu, mas os meus alunos também não têm limitações e fazem os exercícios e tudo mais? Porque mesmo quem não tem hérnia de disco, eu recomendo fazer essa abdução. Eu vou te mostrar o vídeo aí. Eu faço com caneleira, porque aqui eu não treino com aparelhos, eu não tenho aparelhos no meu estúdio. Então é basicamente peso livre, peso do corpo, barra, anilha, halteres, etc. E boa sorte. Então, mas se tu tiver a cadeira abdutora, por exemplo, na musculação, na academia que você vai, show de bola, também é válido. E o terceiro exercício é o agachamento. Eu faço com a barra nas costas. A variação que eu estou fazendo no meu treino hoje em dia é o box squat, chamam assim, porque ele tem, você vai ver no vídeo, vai ter o, como é que é o nome disso daqui?
vai ter o caixote no chão. A ideia desse agachamento é que eu vou agachar com a barra nas costas, né? Agachei, vou sentar, esperar um tempinho e daí subir. E por que eu falo que pode ser que eu mesmo, que tenho hernia de disco, treino mais pesado do que várias pessoas dentro da musculação? Porque esse tipo de exercício ele é muito difícil. Por quê? Justamente porque você tem que fazer essa parada, essa pausa ali embaixo no movimento faz com que o fator de contração elástica do meu músculo não exista mais. Então vai ter uma porcentagem aí de força que eu vou ter que fazer a mais porque eu não tive a recuperação elástica do movimento dos meus músculos. Então torna o exercício mais pesado. E o agachamento eu recomendo para quase todo mundo também, só que daí com algumas variações, não obrigatoriamente tem que ser esse box squat que nem eu faço. Principalmente para iniciantes eu gosto do goblet squat, inclusive tem um vídeo no meu canal, eu vou deixar a legenda aí provavelmente acima da minha cabeça. Como é que faz esse goblet squat, inclusive vou deixar uma outra legenda acima da minha cabeça, que é um vídeo... Tem acho que uns 40 minutos, uns 30 minutos, uns 30 minutos, vai, para não te desanimar de ver. Como melhorar o agachamento, como fazer um agachamento perfeito. Eu mostro vários alongamentos, várias mobilidades, Eu mostro alongamento, mobilidade e várias dicas para você melhorar no agachamento e fazer um agachamento que não vai causar problemas na sua lombar. O quarto exercício, no meu caso, é o levantamento terra. E o meu levantamento terra eu faço sumô, ou seja, com a base das pernas mais abertas, e eu faço em déficit. O que é isso? Quer dizer que o meu corpo está mais alto do que o peso, isso faz com que gere um alongamento maior nos músculos, que faz com que meus músculos trabalhem mais, ou seja, eu dificultei o meu levantamento terra também. Você vai ver no vídeo aí que esse levantamento terra tem o mesmo peso do agachamento que foi o exercício anterior, mas normalmente não é assim, só que no dia que eu gravei esses exercícios, eu estava com dificuldades, eu estava me sentindo mais cansado, então o levantamento terra foi mais difícil de fazer. Então isso é uma coisa que é muito importante para vocês prestarem atenção no corpo de vocês, prestarem atenção nos limites e se você precisa realmente forçar o seu corpo além do que pode, né, e do que precisa. Então, já fica a dica aí para você tomar cuidado na hora que você for realizar os seus treinos, porque não é sempre que a gente está no auge, digamos assim, do desempenho, e às vezes é interessante que você pise um pouquinho no freio para não causar danos maiores, ainda mais a gente que já está fudido da coluna, né? Vou falar baixinho para não dar merda. E inclusive eu faço um outro tipo de agachamento no meu treino, que é o agachamento búlgaro, que é tipo um avanço, só que a perna de trás, que seria no chão, ela fica no banco, o que dificulta ainda mais o exercício. Então você pode perceber que eu me ferrei na hora que eu fui fazer esse tipo de treino e eu quase me arrependo hoje em dia de estar fazendo ainda, mas fazem 3 semanas. Inclusive, é importante isso daqui, que o búlgaro para mim está sendo bem tranquilo de fazer, porque não é um exercício que eu já conhecia a carga que eu estava utilizando.
Então eu não cheguei no limite que eu poderia chegar deste exercício. Então ele está sendo que até que relativamente fácil de ser feito, só que é um exercício relativamente difícil de ser feito no quesito de cuidar da postura. Porque eu vou te mostrar agora mais ou menos como é que cuida da postura de um avanço ou de um agachamento búlgaro, que a ideia vai ser a mesma. Mas se eu tô te ensinando, se você chegou até aqui, se eu tô te ensinando isso, se você aprender isso, você provavelmente não aprendeu na musculação do jeito correto, porque provavelmente não te mostraram do jeito correto, que é cuidar do posicionamento da pelve, tanto do posicionamento em rotações quanto inclinações laterais. Por isso que eu falei que fazer exercício de glúteo médio é muito importante, independente se tu tem hérnia de disco ou não, porque se tu estabilizar a tua pelve, cuida bastante da tua coluna. Então se tu não tem hérnia de disco, a tendência de que você terá é muito menor se você estiver bem estabilizado. Dá uma olhada. Vamos lá. Qual que é a ideia de controlar posicionamento da pelve aqui? Tu tem que cuidar dela de rotações. Normalmente a perna que estiver atrás, no meu caso é a direita. Se tu for fazer o exercício, vai ter rotação para trás. A tua pelve vai ser puxada para trás. Então isso é uma coisa que tu tem que tomar bastante cuidado. Eu tô sem camisa aqui para ser mais fácil de ser demonstrado. Provavelmente você não vai conseguir treinar sem camisa se for na musculação, mas se quiser testar em casa para tu ver se tá certo, é só tu olhar para baixo e ver se a pelve tá na mesma linha antero-posterior, se não tem um lado mais para trás ou mais para frente que o outro, enquanto estiver fazendo o movimento, óbvio. E a inclinação lateral é porque pode acontecer isso daqui, ó, essa de estar torto de um lado mais alto que o outro. Eu tenho um espelho atrás aí da câmera, então eu consigo ver facilmente se tá assim ou se tá retinho. Isso é uma coisa que vai ser um pouquinho mais fácil de ver na musculação. Por quê? Porque tu tem a tua pelve aqui e tem a crista ilíaca, que é onde tu consegue encaixar a mão na cintura e sentir um baita de um osso aqui. Esse osso tem que estar da mesma altura dos dois lados, e isso você vai conseguir ver mesmo se tiver uma camisa por cima, porque é só você colocar a mão aqui e fazer o exercício e ver se tem uma mão mais baixa que a outra. Se tiver, pode acontecer, o mais fácil de acontecer é a perna que estiver atrás, o lado da pelve ir para baixo. Então vai acontecer, no meu caso, a mão direita estar mais baixa que a esquerda. Então esse é o tipo de coisa que você consegue verificar sozinho e faz bastante diferença nos treinos. Tanto você vai conseguir treinar os músculos de uma forma mais eficiente, quanto sem se machucar. Tá bom, né? O sexto exercício do meu treino, ele é um exercício literalmente de viking, porque é a flexão nórdica. E você vai ver aí que é um exercício exclusivamente de posterior de coxa. É um exercício que também é difícil pra caramba. Se você tiver o GHD, que é o aparelho que tem que ser feito, que tem que ser utilizado para fazer esse exercício, você vai perceber que é pesado pra caramba. Dá pra fazer de outras formas, até dá, mas eu tenho o aparelho, então vou usar o aparelho. Esse é um exercício que
Eu não recomendo tanto para as outras pessoas, não porque pode prejudicar a lombar ou etc, mas justamente porque ele é muito difícil. Mas, porém, todavia, contudo, ele é um exercício de posterior de coxa que, se for comparado com as máquinas e os outros exercícios que tu vai fazer com foco em posterior de coxa, por exemplo, o stiff, o good morning, ou a cadeira flexora ou mesa romana, que eles chamam cadeira ou mesa flexora, em comparação com esses exercícios, ele é mais seguro para a lombar, justamente porque vai ser muito difícil você colocar peso em cima dela, diferente do stiff e do good morning. Inclusive eu falei alguns vídeos sobre esses caras aí, que um spoiler aqui é que não que eles vão te ferrar a lombar toda, mas você tem que tomar vários cuidados para que isso não aconteça. E nas cadeiras e mesas flexoras, né, o que pode acontecer toda vez que você flexiona o joelho, você fica lá empinando a bunda assim, ó, para tentar fazer mais força. Acho que você já viu alguém fazer isso. A pessoa tá lá, vamos supor, né, deitada de barriga para baixo na mesa flexora, e na hora que vai flexionar o joelho, a pessoa tá fazendo isso aqui, ó, né, para empinar a bunda para ganhar mais força. Esse tipo de movimento ele pode acontecer na flexão nórdica também, mas você até que tem mais controle, porque quem tá livre no exercício da flexão nórdica é o tronco, então é um pouquinho mais fácil de você controlar. E o último exercício do meu treino é um exercício que você provavelmente não conhece, você provavelmente não viu. Tem no meu canal como fazer ele bonitinho, e precisa do GHD também, mas eu vou colocar uma legenda aqui em cima com o vídeo em questão ensinando o Reverse Hyper ou Reverse Hyper Extension, que é o nome do exercício, porque dá para ser feito sem o GHD, só que é melhor se for feito no GHD. E a ênfase desse exercício é tanto o glúteo quanto os eretores da espinha, porque se você... Vou colocar o vídeo agora, então vai ser um pouquinho mais fácil de explicar. Porque se tu perceber, eu fiz o movimento de flexão e extensão da minha lombar. Então acaba trabalhando os extensores da lombar também, que são músculos que também precisamos, não só quem tem hernia de disco, mas todo mundo, ter fortalecidos. E aí alguma pessoa pode vir e me perguntar, tá, mas professor, se eu fizer o levantamento terra, meio torto, porque também vai acontecer daí a flexão e extensão da lombar, já não é válido? Pode ser, só que, porém, todavia, contudo, nunca faça isso por causa da quantidade de peso que vai ter no levantamento terra que não tem no Reverse Hyper, que é basicamente o peso das pernas, diferente do levantamento terra, que não só é problema o peso, mas o tamanho da alavanca que você cria do peso em relação à coluna, que isso faz com que aumente o peso, por incrível que pareça, porque é igual, por exemplo, você pegar um carrinho de mão. Quanto mais longe você segura no carrinho de mão, mais fácil, né? Agora, se você quiser segurar mais perto da caçamba, digamos assim, do carrinho de mão, vai ser mais difícil de você levantar e sair andando com ele. É mais ou menos a mesma ideia em relação à coluna e peso longe dela. Por quê? Quanto mais longe, aí é inversamente a relação. O peso, quanto mais longe estiver da coluna, mais pesado vai ser para tua coluna. Então, né, imagina que tu vai fazer o levantamento terra. Eu estou em pé agora em pé, a barra vai estar aqui na minha mão, a minha coluna está aqui, então não é tão pesado para a minha coluna. Agora, eu vou me abaixar, quando eu faço isso daqui, a distância que o peso, a minha bunda foi para trás, então minha lombar foi um pouquinho para trás, e o peso veio um pouquinho para frente, por causa de todo o tronco que foi para frente. Então essa distância aqui, entre o peso que está na minha mão e a lombar que está aqui, já é maior. Então isso significa que o peso para a lombar fica maior. Então tem que tomar
cuidado redobrado quando tu vai fazer um movimento torto numa posição que é desfavorável biomecanicamente para sua coluna. Então não é só fazer o levantamento terra meio torto que não vai prestar. Vai fortalecer? Vai, junto com algumas lesões, provavelmente umas hernias de disco aí, e não é legal. Então façam outros exercícios para compensar a falha ou as lacunas que, digamos assim, faltam em alguns exercícios, apesar de que eu não consideraria como algo que está faltando no levantamento terra, porque ele por si só já é um dos melhores exercícios para quem tem hernia de disco. Vou deixar uma legenda aqui em cima para você ver esse vídeo, que eu fiz um vídeo só sobre o levantamento terra, tem 5 motivos lá, explicando bem certinho por que o levantamento terra é o melhor exercício para quem tem hernia de disco. E para quem não tem hernia de disco também. Mas é isso aí, um treino de quem tem hernia de disco não deve ou não deveria ser diferente ou tão diferente das outras pessoas, né, de pessoas normais que não têm hernia de disco, porque justamente a hernia de disco não deveria criar limitações. Se cria limitações, tem que ver o nível de dor, o nível de encurtamentos e níveis de força que essa pessoa se encontra, mas tirando a parte de cada pessoa do nível de encurtamento e força, é isso aí. Eu espero que tenha gostado do vídeo, espero que se você tenha hernia de disco, tenha te aberto um pouquinho os olhos de que você pode treinar, porque existem outras pessoas com problemas parecidos com o seu, que conseguem treinar. Vide meu caso e todos os meus outros alunos que também têm hernia de disco, que fazem levantamento terra, seja sumô, seja convencional, que fazem agachamento, seja com a barra nas costas ou o goblet, e fazem avanço também, e fazem etc, e abdução e elevação pélvica e tudo mais. Então deixa um like, compartilhe esse vídeo com quem tem hernia de disco que precisa perder o medo de treinar, ou que tem crenças de que não pode treinar ou que não pode fazer exercício tal. Nos vemos num próximo vídeo e muito obrigado.